Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje, ainda em relação à escrituração do contribuinte, diz respeito ao sistema escritural eletrônico. Em relação ao sistema escritural eletrônico, de acordo com o artigo 279 do Regulamento do Imposto de Renda de 2018, as pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônicos de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, essas pessoas jurídicas ficam obrigadas a manter à disposição da Secretaria da Receita Federal os arquivos digitais e os sistemas pelo prazo decadencial previsto no artigo 946, que é de 5 anos contado da entrega da declaração ou do pagamento do imposto. No entanto, nos termos do parágrafo 1º do artigo 279 do Regulamento do Imposto de Renda, a Secretaria da Receita Federal poderá estabelecer prazo inferior ao previsto anteriormente, que poderá ser diferenciado de acordo com o porte da pessoa jurídica. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil editar os atos necessários para estabelecer a forma e o prazo em que os arquivos digitais e os sistemas deverão ser apresentados. Então, compete à Secretaria da Receita Federal definir, estabelecer a forma e os prazos que esses arquivos digitais e sistemas deverão ser armazenados. Ademais, esses atos poderão ser expedidos por autoridade designada pelo secretário da Receita Federal do Brasil. Além disso, de acordo com o artigo 200 do Regulamento do Imposto de Renda, a inobservância do disposto no artigo 279 acarretará a imposição de multas previstas no artigo 1024, isto é, multa de 0,5% sobre o valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aqueles que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e os arquivos. Multa de 5% sobre o valor da operação correspondente aqueles que omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a 1% da receita bruta da pessoa jurídica no período. Terceiro, multa equivalente a 0,02% ao dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período, limitada a 1%, aqueles que não cumprirem o prazo estabelecido para a apresentação dos arquivos ou dos sistemas. Em relação à documentação técnica, o sujeito passivo, usuário de sistema de processamento de dados, de acordo com o artigo 281 do Regulamento do Imposto de Renda, deverá manter documentação técnica completa e atualizada do sistema, suficiente para possibilitar a sua auditoria, facultada a manutenção em meio magnético, sem prejuízo da sua emissão gráfica quando solicitada. Já em relação ao equipamento emissor do cupom fiscal, de acordo com o artigo 282 do Regulamento do Imposto de Renda, as pessoas jurídicas que exercerem atividades de venda ou de revenda de bens a varejo e as empresas prestadoras de serviços ficam obrigadas ao uso do equipamento emissor fiscal, o ECF, para fins de comprovação de custos e despesas operacionais no âmbito da legislação do Imposto de Renda, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 282 do Regulamento do Imposto de Renda, os documentos emitidos pelo ECF deverão conter, em relação à pessoa física ou jurídica compradora, no mínimo, os seguintes requisitos. Primeiro, sua identificação,
por meio da indicação do número de inscrição no CPF, no caso de pessoa física, ou no CNPJ, no caso da pessoa jurídica. Segundo, a descrição dos bens ou dos serviços objetos da operação, ainda que de forma resumida ou por códigos. E terceiro, a data e o valor da operação. Qualquer outro meio de emissão de nota fiscal, inclusive o meio manual, somente poderá ser utilizado com autorização específica da unidade da Secretaria da Receita Federal, com jurisdição sobre o domicílio fiscal da pessoa jurídica interessada. Então, qualquer outro meio de emissão de nota que não o ECF, só com autorização específica da Secretaria da Receita Federal, da jurisdição onde se encontra a sede da empresa. Além do mais, segundo o artigo 283 do Regulamento do Imposto de Renda, as pessoas jurídicas que aufiram receitas decorrentes da prestação de serviços públicos de concessionárias operadoras de rodovias ficam obrigadas a instalar o equipamento emissor de cupom fiscal em seus estabelecimentos, ou outro sistema equivalente para o controle de receitas, na forma disciplinadas pela Secretaria da Receita Federal. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.